Muito boa noite, povo de Deus. Paz seja com todos. Amém? Irmãos, primeiro segundinhos, enviar o vídeo a outras pessoas, se recolher ao seu lugar para você poder ouvir tudo direitinho, poder considerar, pensar direitinho no que você está ouvindo, não é? Se inscrever no canal se você não é inscrito, ativar o sininho, né, para você não perder nada, e já ativar também a sua inscrição no min.averdade-que-liberta no Instagram, beleza? Tendo feito isso, o título da nossa palavra de hoje é alegria. Você é alegre? Você é alegre? Você é uma pessoa leve? Como é que está a sua vida? Como é que estão as nossas vidas, né? Vamos aprender um pouco sobre isso hoje em nome de Jesus. Oremos. Pai Santo, Pai de amor, de infinita graça, Criador dos céus e da terra, pelo valor do sangue do Teu Filho Jesus, é que nós entramos na Tua presença para agradecermos por tudo que o Senhor tem feito, agradecermos por cada luta e por cada vitória, para agradecermos, Pai, porque nós sabemos, nós temos clareza do nosso fim, que é ao Teu lado, ao lado dos Teus anjos, ao lado dos nossos irmãos, na glória. Muito obrigado, Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, eu te peço, revele-se a nós, mostre-se forte verdadeiramente, e que em nome de Jesus, Pai, possamos, Pai, o Senhor possa trabalhar essa palavra, que ela realmente se integre nos nossos corações, na nossa mente, nas nossas ações, no nosso rosto, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, tudo que não é Teu, tira do nosso meio. Em nome do Teu Filho Jesus eu te peço. Amém. Irmãos, vamos lá. O texto que nós vamos ler hoje é Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 4. Vamos detalhar algumas palavras, vamos tentar entender o que a palavra do Senhor está nos dizendo aqui. Irmãos, o livro de Filipenses foi escrito pelo apóstolo Paulo em um momento de dificuldade. Nós já falamos sobre isso. Então, revisite, né, as palavras anteriores que tratam do livro de Filipenses e os irmãos saberão mais ou menos o contexto aqui. Mas mesmo diante de dificuldades, o apóstolo Paulo nos orienta a cumprirmos o que está aqui. Capítulo 4, verso 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Irmãos, vamos lá. Como tem sido a sua vida? Como tem sido a nossa vida? Aqui o apóstolo Paulo está dizendo, está nos direcionando a nos alegrarmos sempre no Senhor. Vamos entender um pouco mais dessas três coisinhas que estão aí. Alegrem-se sempre no Senhor. O que é alegrar-se, povo de Deus? Alegrar-se é você estar em uma condição de alma, de espírito e de corpo de satisfação, de contentamento. Alegrar, ter uma vida alegre, é a vida de uma pessoa que está em estado de contentamento. Está em estado de
de satisfação. Quando nós temos essas duas coisas unidas, nós temos um ânimo leve. Nós temos um modo de ver o mundo, nós temos um modo de caminhar, um modo de lidarmos com as situações de maneira leve. Alguém já te disse alguma vez que você deixa até assuntos relativamente pesados ou assuntos pesados, você deixa leve? Alguém já te disse que situações difíceis, ao se encontrar com você, a situação se torna muito mais leve? Há uma atenuação na situação? Sabe, irmãos, isso é muito sério, porque o correto é que isso aconteça nas nossas vidas. Mas muitas vezes o que nós temos é o contrário. Muitas vezes os nossos filhos, os nossos pais, os nossos cônjuges, ao se aproximar de nós, eles perceberão que nós não levamos uma vida alegre. Nós não temos uma vida alegre. Mas nós temos uma vida pesada, uma vida de ânimo pesado, onde qualquer coisa que chegue a nós, nós teremos um ânimo com respeito àquilo pesaroso. Por que eu estou falando sobre isso, irmãos? Primeiro, porque em alguns momentos em que eu tenho convívio com os irmãos, eu percebo que muitos dos irmãos não têm tido uma vida alegre, não têm conseguido ver a beleza de servir a Deus, a beleza das coisas que Deus tem colocado na vida dos irmãos. Em outro ponto que eu gostaria que os irmãos atentassem é que eu estou sempre, irmãos, buscando trazer, né, melhor dizendo, algum conhecimento das coisas que estão em volta desse mundo, de algumas dificuldades que nos cercam. Mas, irmãos, isso não pode tirar a nossa alegria. O meu intuito é que os irmãos tenham conhecimento, que os irmãos estejam preparados, mas é que os irmãos tenham alegria até em conhecer isso, até em saber essas coisas. Por exemplo, eu digo, o dólar vai subir se determinada coisa acontecer. Não é para os irmãos terem um pesar, mas é para os irmãos ficarem felizes. Nossa, eu posso me antecipar. Nossa, que bom saber isso. Percebe que é um ânimo diferente, é um ânimo leve, ao invés de um ânimo pesado. Sabe, irmãos, não se relacione com os seus com um ânimo pesado, mas com um ânimo leve, um ânimo de alegria. Em quais momentos, povo de Deus? Aqui está dizendo, alegrai-vos sempre. Alegrai-vos sempre. Irmãos, o tempo todo. Deixa eu só antecipar uma coisinha que nós veremos daqui a pouco, mas já agora. Eu quero ler até o momento em que o apóstolo Paulo diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, se você pode tudo naquele que te fortalece, irmãos, você não tem por que ser pesado. Ter uma carranca. Lembra? Eu falei sobre isso um dia atrás. Sabe, se olha, a pessoa tá ali brava. Tem gente que pensa até que ser cristão é ser assim, carrancudo, fechado, cara feia. Irmãos, e não é. Irmãos, alegrai-vos sempre no Senhor. Percebe? No Senhor. Aí os irmãos já entenderão, eu já disse alguma coisa, que é, no Senhor é isso, tudo posso naquele que me fortalece. Você crê nisso? Nós cremos nisso? Irmãos, então, nós podemos e devemos ter uma vida alegre. Irmãos, analise as conversas que você tem com sua esposa, com seu esposo. Analise o clima com que você recebe as coisas dos seus filhos. Irmãos, eu estou vendo em muitos lugares situações tão pesarosas onde a pessoa não tem alegria em ver o filho crescer, em ver o filho apresentar um trabalho, em ver o filho passar no vestibular.
sabe, simplesmente não tem alegria, é aquele negócio para baixo. O que eu estou dizendo é aquela alegria forçada, sorrisos e tal. Irmãos, não é isso. Gargalhadas, de maneira nenhuma não é isso que eu estou dizendo. Mas é um modo leve de se perceber, de se ter as coisas. Alegrai-vos sempre no Senhor. Licença. Irmãos extremamente tímidos. Irmão, se você falar um português errado em algum momento, se você, sabe, o sapato arrancou a sola, você está no culto, irmãos, como é que você lida com isso? Irmãos, leve, porque a Bíblia nos diz que o fardo de Deus é leve. O jugo é suave, o fardo é leve. Então, irmãos, por que essa contraposição, essa coisa estranha? Vamos entender um pouquinho mais no Senhor? Marca aí em Filipenses capítulo 4, não perca. E vamos em Salmos 46. Salmos 46. Sabe, irmãos, peça ao Senhor. Peça ao Senhor que a palavra de Deus verdadeiramente seja verdade para você e viva em conformidade, que possa somar em nós de verdade, sabe? Salmos capítulo 46. Vamos lá. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Percebe por que nós podemos ter uma vida leve? Porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumege, na fúria os montes se estremeçam. Se você pegar uma versão melhor do que essa daqui, está escrito cela. O que é cela? É meditar, irmãos, é trazer para dentro de si. Traga para dentro de si isso. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos. Ainda que o mar tumultue, espumegem, os montes sejam lançados para dentro dos mares, ainda que, sabe? Então, irmãos, cela, medite nisso, guarde isso, coloque dentro de você, vá pensando sobre isso, fale isso com os seus quando terminar o nosso estudo aqui. Sabe? Irmãos, alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Vamos continuar aqui? Aqui vem uma outra porção. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Sela. Analise. Comamos isso, absorvamos isso. Sabe? Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Então aqui, irmãos, depois termine de ler o Salmo. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Sabe, contemplemos as obras do Senhor. Depois continue, tá bom? Continue a leitura do Salmo 46.
Irmãos, leve, alegre, sabe? Ajudar o menino na tarefa de casa é horrível, é pesado demais. Falar com o chefe é ruim demais. Ir na congregação, nossa, tá chovendo, nossa, tá difícil demais. Sabe? E o governo tá ruim demais. E tá... Para que nós sejamos alegres, nós precisamos estar confiados no Senhor. E estando confiados no Senhor, nós podemos dar continuidade no Filipenses capítulo 4. Vamos voltar lá? Voltemos, né? Olha, seja, versículo 5, capítulo 4 verso 4 é, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Versículo 5, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Por quê? Perto está o Senhor. Irmãos, se nós queremos ter uma vida alegre, se você percebeu, olhou para si mesmo, e nossa, minha vida tá estranha, assim, sabe? Tudo para mim é pesado, pegar o ônibus para ir para a reunião, para ir para o trabalho é pesado, tudo, nossa, sabe? Que ânimo que eu tô, que ânimo péssimo. Né? Irmãos, a nossa moderação todos precisam conhecer. O que é moderação? Moderação é você agindo e vivendo com governo, você sabendo onde você está, você sabendo onde você quer chegar, você se mantendo, tudo que você faz é comedido, é pensado, analisado, não com pesar. Não precisa ser analisado no sentido, não, fazer uma análise é uma coisa necessariamente ruim. Não, irmãos, não é. Fazer uma análise é uma coisa que pode ser muito boa. Por quê? Tudo você pode naquele que te fortalece. Então, isso precisa ficar manifesto. Olha como o Acácio, olha como ele analisa as coisas, olha a maneira que ele observa. Ele observa o passado, ele está no presente observando as coisas, ele tem uma visão do futuro, ele tenta observar o futuro, tenta precaver de algumas coisas aqui, ele busca as ações dele com prudência, ele é prudente, então ele observa, ele antecipa algumas coisas, ele faz alguns esforços. As pessoas precisam olhar para você e perceberem isso. Olha, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Não é meramente, irmãos, moderação no sentido de limitador, tá? A palavra moderação pode ser aplicada nesse sentido, não é? Beba com moderação. Estabelece-se um limite, né? Você tem... Não. Aqui a palavra se relaciona com governo, prudência, cautela, cuidado. Olha como ele cuida. Olha o quanto ele é zeloso no que ele fala, palavra por palavra. Ele tenta ser o mais correto. As pessoas precisam ver isso. Por quê? Porque você sabe que Deus está perto. Deus está perto. Você pode ter confiança, pode ter tranquilidade, pode... Sabe, Deus está perto. Então vamos lá. Verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. Mas é só isso? Não, com ações de graças. Por que ações de graças, povo de Deus? Porque você pode tudo naquele que te fortalece. Nós acabamos de ver que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa habitação. A quem temeremos? Não é? Então, Deus está perto aqui, está falando. Você vai ficar ansioso? Não, não fique ansioso. Pare de ter ansiedade por comparação. Nossa, por comparação, pense o que você compara e como isso te traz ansiedade. Comparar o real e o dólar, nossa... comparar a sua vida com a vida do vizinho. Irmãos, cada um tem um caminho diante de Deus.
Deus tem um propósito para cada um. Nós não, nós não somos iguais, não estamos em competição. Nós não estamos em competição. Então nós vamos ficar ansiosos com coisa alguma. Nós devemos manter sempre as nossas coisas diante de Deus. Senhor, estou tendo dificuldade, meus filhos estão numa escola, não é a perfeita que eu gostaria que eles estudassem, e lá tem ideologias, lá tem um coleguinha que não é muito boa influência, sabe, mas não com um pesar horrível, irmãos, que tristeza viver com um ânimo terrível, com um ânimo para baixo. Aí os irmãos podem me perguntar, Cássio, pastor Cássio, você, ou o senhor, né, o senhor tem essa cara, assim, a impressão que a gente tem de fora, né, é de que o senhor é assim, para baixo, sistemático. Irmãos, nem sou, não sou para baixo. Os irmãos que se aproximam um pouco mais, que a gente tem esse relacionamento, os irmãos perceberão. Eu brinco o tempo todo, ou eu estou falando sério ou eu estou brincando. É assim, eu sou proibido de conversar borracha. O que é conversar borracha? Conversar borracha, eu vou dar um exemplo, os irmãos vão entender. Teve um dia eu fui numa festinha, em um apartamento, e aí fomos eu e um senhor para a sacada do apartamento assim, e a gente conversou sobre o trânsito em Goiânia. Então, naquele momento ali, eu e ele, nós resolvemos o trânsito de Goiânia inteira. Sabe? Muda assim, pá, faz assim, pega a T63, vira para baixo, faz um tal, planta umas canas no... Sabe? Isso é conversa borracha. Parece que é sério, mas não, é borracha. Então, ou eu estou brincando, ou eu estou falando sério. Então, como eu não falo sério o tempo inteiro, a maior parte do tempo eu estou brincando. Mas isso, os irmãos perceberão se os irmãos estiverem próximos, né? Porque às vezes a pessoa tem essa impressão de mim, tinha essa impressão do paizinho. Meu pai, assim, um senso de humor muito massa, mesmo adoecido, doente muitas vezes, assim, mesmo passando mal, tinha as histórias, tinha as piadas, tinha os sorrisos, tinha, sabe? Mesmo. Leve. Irmãos, é isso. Sejamos agradáveis, sejamos leves. Por quê? Para parecer para os outros a aparência? Não. Nós mesmos. Muitas vezes os irmãos serão tolhidos na sua aparência. Alguém vai dizer, quando você for leve, quando você brincar, alguém vai dizer, mas qual é a necessidade disso? Mas você comeu um palhacinho? Você está passando vergonha. Você está passando vergonha. As pessoas fazem esse tipo de coisa. Porque as pessoas têm um ânimo, assim, derretido, para baixo, ruim demais. Continuando. Não andeis ansiosos, porque você é comedido, você anda em governo, você não está fazendo compras malucas, você não está ambicionando loucuras descabidas. Então você é comedido em tudo, comedido no comer, no andar, no falar, no vestir. Então não sejais ansiosos, Deus está perto. Fazei tudo orando. Deus, eu preciso da cura da minha filha. Deus, eu preciso da cura da minha filha. Mas desde já, com ações de graças. Porque o meu fim e o fim da minha filha é na glória com o Pai. Então, esse fim eu preciso ter sempre em mente. Sempre em mente. E aí eu vou conseguir alegrar-me no Senhor. Minha vida será muito mais leve. Verso 7, olha, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Porque aí você vai ter paz, irmãos. Sabe, o seu ânimo para cima, o seu ânimo confiado no final que Deus tem para você, confiado que você está dentro de um propósito, confiado que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, nós podemos sorrir, nós podemos ser alegres, nós podemos receber as informações, receber as notícias, sejam elas quais forem, com um ânimo
com ânimo de alegria. Se os irmãos se lembrarem, as palavras estão gravadas. Quando o paizinho e a mãezinha faleceram, qual foi a minha postura? Como que eu recebo isso? Lembra, várias vezes eu citei o texto, eu disse, olha, nós não podemos sofrer como aqueles que não têm esperança. Nós não podemos sofrer como aquele que não tem esperança, porque eu estou visando o final. Claro, eu vou sentir saudades, sinto saudades. A primeira pessoa, ainda hoje, as primeiras pessoas que eu penso em qualquer conquista, em qualquer dificuldade, que eu penso em falar com elas, são os meus pais. Às vezes, dentro de uma dificuldade, ou dentro de alguma coisa, eu preciso de algum conselho, eu sonho com eles. Mas, irmãos, isso não tem que ser assim, aquela coisa terrível. Sabe, nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. E a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Alegrai-vos no Senhor. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Ele é tudo para nós. Então nós confiemos nisso e vivamos em conformidade. Finalmente, vamos lá, irmãos, aqui nós temos uma receita fantástica, uma receita para a felicidade, para a alegria, para uma vida leve. Para uma vida leve. A receita é essa. Finalmente, irmãos, licença. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, irmãos, olha, veja se o seu pensamento está sendo ocupado por essas coisas. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável. Vamos pegar só esses dois pontos, verdadeiro e respeitável. É isso que ocupa a sua mente? Irmãos, o que é verdadeiro? O meu amor pela minha esposa é uma coisa verdadeira. O meu amor pelos meus filhos é uma coisa verdadeira. O amor deles por mim, sabe, isso ocupa a minha mente. Eu trabalho pensando nisso. Isso é verdadeiro. O amor que Cristo tem por mim e que Ele desenvolve para que eu tenha com Ele, isso é verdadeiro. Isso ocupa a minha mente. Respeitoso. Respeitoso. A maneira com que eu lido com os alunos, que eu marco um horário, cumpro e eles cumprem comigo, chega o dia certinho, eles me pagam. O desejo que os irmãos têm de congregar, de irem à congregação, de fazerem certinho, a maneira com que os irmãos fazem o seu melhor para assistir na terça-feira, a maneira com que os irmãos fazem, buscam, né? Alguns buscam conduzir as suas casas ao Senhor. Sabe, isso ocupa a minha mente. Isso ocupa a minha mente. Quer saber uma coisa que é mentirosa e desrespeitosa? Que se você ocupar sua mente com isso, você está fadado a ficar triste e acabado? Sistema político. A política é um amontoado de mentiras. Mentiras, mentiras. Desrespeito vai da cabeça até o final. Quando você se preocupa com isso, quando você olha para isso, quando você gasta o seu raciocínio todo nisso, você está se deteriorando, você está se acabando, se acabando. Fofoca. Quando você fica assim atento à fofoca, quando você entra no Instagram e aparece uma coisa lá, falso profeta. Aí você vê o cara falando uma profecia, uma mentira, fazendo um negócio maluco. Aí você pega, ao invés de passar, você entra naquele canal e começa a rolar. Então você vai vendo um monte de coisa terrível ali.
E isso vai penetrando, entrando. E você vai ficando ansioso, e você vai perdendo a alegria, vai ficando chateado, porque se ocupou daquilo que não presta. Ocupou a mente com aquilo que não presta. Olha, se nós continuarmos aqui, olha. Tudo o que é justo, sabe? Isso ocupe a sua mente. Sabe? Tem uma pessoa que trabalha com você aí na sua casa, ocupe a sua mente em ser generoso, porque isso é justo. Sabe, a pessoa que vai abrir, a pessoa que chega ali, quer estar ao sol, e você vai dar ele vai te entregar um panfletinho, não feche o vidro, abra o vidro, pegue o panfletinho, porque isso é justo, ele está trabalhando, ele está se esforçando. Ah, mas vai sujar meu carro. Irmãos, faça essa obra de Deus, faça isso para Deus, abra o seu vidro e pegue o folhetim. Sabe, mas vai sujar meu carro. Aí você se ocupa disso, vai sujar meu carro. Isso é verdadeiro? Isso tem uma verdade relevante? Isso é verdadeiro? Como está dizendo aqui? Honesto? Respeitável? Isso é justo? Isso é puro? Tudo que é puro, tudo que é amável, irmãos, ocupe a sua mente disso, ocupe a sua mente disso. Nós temos que ocupar a nossa mente de notícias horríveis, de TikTok, de todo piseiro do mundo. Irmãos, ache um bom filme, assista com seu esposo, com a sua esposa. Encha a sua mente daquilo que é puro, que é justo, que é bom, que é amável. Sabe, irmãos, você vai viver muito leve, de verdade. Essa é a receita. Depois releia, entenda e te peço, envie esse vídeo a outras pessoas. Sabe, a outros cristãos, a um desigrejado que você conheça, sabe? Para que em nome de Jesus eles possam ser alegres. Possamos ser alegres. Pai Santo, em nome de Jesus, muito obrigado. Porque o Senhor tem se revelado a nós, o Senhor tem trabalhado as nossas vidas, o Senhor tem nos transformado. Pai Santo, encha o teu povo de alegria. Pai, em nome de Jesus, que sejam verdadeiramente comedidos, que não fiquem, em nome de Jesus, ambicionando coisas altas, coisas malucas, super carros, super casas, belezas que não existe, coisas que definitivamente não devem ocupar a nossa mente. Pai Santo, em nome de Jesus, toda comparação que cai por terra, e que em nome de Jesus, Pai, possamos viver alegres, leves, como o Senhor nos chamou a sermos, como filhos teus, vivendo a alegria de sermos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ótima noite, Deus abençoe, muito obrigado e alegria total, hein?